vez, é muito gratificante estar aqui com os irmãos. Eu não preciso nem dizer que é a classe preferida. Se eu fosse me matricular, eu ficaria aqui, viu, meu irmão? É por isso que ninguém quer sair daqui. É o maior brigueiro. É? Tinha que aumentar um pouquinho a sala. Ou então se mudar. Mas vamos, dar início à nossa aula, vamos fazer uma oração. Pedir a Deus para que nos ajude. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Amém. Ó meu Pai, esse domingo maravilhoso que o Senhor nos concedeu, para juntos, Senhor, falarmos um pouquinho da tua palavra. Nos ilumina, nos abençoa, Senhor, e faça, Senhor, resplandecer a sua palavra, a sua glória sobre nós. São essas bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estava falando para a Débora, tem revista, a gente tira xerox, né? Mas a gente não vai usar, eu não vou entrar no detalhe da revista, porque eu creio que a revista é uma bússola para o estudante durante a semana, né? A gente não precisa nem falar que a própria revista ela tem lá os seus dias de leitura da Bíblia, você seguindo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você observando, não é? Lendo o capítulo que, como é que o estudante ele vai fazer? Ele vai pegar o capítulo que está sendo falado na revista, vai ler, durante a semana ele lê o dia a dia com a Bíblia, não é? Isso traz para você uma bússola, um parâmetro, né? Porque às vezes a gente pega assim, uma lição, acha difícil, mas quando a gente olha, quando a gente lê, a gente consegue interpretar de forma melhor e o Espírito Santo nos ajuda, né? Ele nos faz lembrar. Mas eu achei interessante, irmão, só esse primeiro parágrafo da revista, eu vou ler para os irmãos rapidamente, que diz assim, como a gente sabe, né? O nosso tema é a superioridade do Filho de Deus. E diz esse parágrafo de início, ó, na exposição anterior, destacou-se a superioridade de Cristo. No estudo de hoje, os seguintes pontos serão abordados: a revelação de Deus por meio de Cristo, as razões da supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo sobre os anjos e o novo sacerdócio em razão do sacerdócio de Cristo. Irmãos, quando a gente pega, né, vou deixar aberto aqui o livro de Hebreus, quando a gente pega o livro de Hebreus para começarmos a estudar, né, ele é um livro muito interessante. No seminário, nosso teólogo irmão Adelino sabe disso, tem uma matéria chamada Teologia Sistemática. A teologia sistemática, ela abrange uma série de doutrinas da Bíblia, não é? A gente sempre tem que compreender que doutrina é diferente de costume. A Igreja Batista tem um costume tal, a Assembleia tem um costume X. Lá você pode usar um brinco, na outra não pode uma saia, isso aí é costume, não é doutrina. Porque a doutrina, ela tem que ser a mesma para aqueles que professam a fé em Cristo. Então, a mesma doutrina da Batista tem que ser a mesma doutrina da Assembleia, ou seja, a pregação, a linguagem, o estudo da palavra tem que ser o mesmo. Se foge, aí a gente começa a questionar, né? Por isso que quando a gente pensa em mudar de igreja ou está procurando uma igreja, a gente tem que saber quem é o pastor, se esse pastor é formado, se esse pastor já fez algum curso de seminário, se a igreja, quais são as regras de fé e prática através da Bíblia que a igreja pratica, para a gente não se levar por ventos de doutrinas erradas, né? E é muito interessante o estudo, o cristão ele tem que saber quais são as doutrinas da Bíblia. E o livro de Hebreus, ele é um pano de fundo sobre praticamente todas as doutrinas da Bíblia, né? Então nós temos a doutrina da salvação, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina da expiação, a doutrina de Jesus, a doutrina
são estudos sistemáticos que vão abordar, através da nossa regra de fé e prática, a Bíblia, não é? O que se diz sobre o pecado, sobre Jesus, sobre os anjos, sobre os demônios, não é? Então, tudo isso a gente aprende, não é? Nessa teologia sistemática de Bíblia, que é onde nós aprendemos sobre a Bíblia. Tá? E o livro de Hebreus, eu acho que os irmãos já devem ter falado sobre isso, senão os irmãos vão ver um pouco melhor. O livro de Hebreus, ele parece muito com os dias nossos. Ah, mas por quê? Pensa só. Eles eram judeus que não foram evangelizados por Jesus na terra. Eles não conheceram Jesus. Assim como nós, eles ouviram o Evangelho. Não é? Alguns tiveram aquela oportunidade de ver Jesus, de andar com Jesus, de ver os milagres de Jesus. E esses judeus, não é, que aceitaram a Cristo como seu Salvador, eles não tiveram essa oportunidade de ouvir falar sobre Deus através de seu Filho Jesus. Então eles foram evangelizados, assim como nós. Né? Nós não vimos, mas nós cremos, não é? E aceitamos a Ele como nosso Salvador. Então, como eles não tinham ouvido falar do Evangelho diretamente de Jesus, eles ouviram de quem? Dos apóstolos. Não é? Logo depois da morte de Cristo, os apóstolos foram, não é? Migrados para as suas localidades, direcionados pelo Espírito Santo de Deus para levar o Evangelho. E esses judeus foram alcançados através de dois apóstolos. Olha como é que é interessante, é a mesma coisa que acontece conosco. Nós fomos também evangelizados um dia e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, sem conhecer. Né? E eles estavam enfrentando, irmãos, perseguições. Que tipo de perseguições eram essas? Imagina, um judeu, nascido judeu, de família judeu, estava agora aceitando a Cristo como seu Salvador e deixando de lado costumes familiares, costumes religiosos de uma vida inteira, de uma geração inteira. Eles estavam dando um hiato, um cisma no judaísmo. Né? Eles não estavam mais obedecendo aquela, não eram obedecendo na palavra correta, mas eles não tinham mais como bússola aqueles ensinamentos do judaísmo, porque o judaísmo em si tem coisas boas, mas a coisa melhor que veio foi Jesus. Então eles estavam ali dando uma separação, abandonando aquelas práticas religiosas do judaísmo e se voltando para Cristo. Só que esse grupo de irmãos estava passando perseguições por causa dessa escolha. Né? E aí a gente compara novamente a nossa vida com esses irmãos do nosso passado. Quantos, após aceitarem a Cristo, não é, deram cisma na religião da sua casa, daquela prática religiosa que vinha de geração em geração? Quantos irmãos foram expulsos de casa? Quantos irmãos foram renegados por suas famílias por servir e aceitar a Cristo como seu Salvador? Eu me lembro que lá em Campos de Areia, lá em Campos, tinha o cemitério dos enforcados, as pessoas que se enforcavam, né? Que existe em cidade pequena, tem sempre essa separação, né? Devido a uma religiosidade. E eu me lembro de duas irmãs que, quando aceitaram a Cristo, quando voltaram da igreja, quem é que estava enforcado? Marido. Porque não aceitava que a esposa servisse a Cristo, né? Que tinha que permanecer como católicos. Então, olha só quantas situações acontecem quando a pessoa se decide aceitar a Cristo. Então, esse mesmo pano de fundo que
aconteceu com os nossos irmãos judeus, que estavam largando o judaísmo para se revelarem através do Evangelho dos Apóstolos, não é? Sofreram esse tipo de perseguições. E o que isso incluía? Incluía a expulsão das instituições judaicas e familiares. Eles eram expulsos, vocês eram renegados, vocês não podiam nem mais passar em frente, vocês eram considerados pessoas que se passassem tinham que virar as costas, ou seja, por aceitar a Cristo. Agora imagine como é que estava o coração desses irmãos. Como muitos de nós passamos por isso também. Não só isso, tem a penúltima situação. Eles estavam em perigo de apostasia, que é um perigo muito grande para quem rompe com a religiosidade, com as trevas, quando eles são imergidos dentro da igreja e não tem um apoio, não tem um auxílio, a apostasia entra. Porque eles vão ver que as perdas que estão acontecendo em suas vidas não estão trazendo benefícios para eles. E o que acontece? Bom dia, professora. Essas coisas acontecem quando nós abandonamos totalmente o pecado, uma religiosidade, uma prática religiosa errada, se imergirmos dentro da igreja, se não tomarmos cuidado, aquele cristão genuíno na fé, está ali no primeiro amor, ele tem que ser auxiliado, para que não entre o quê? O perigo da apostasia. Quantos levantaram as mãos? Ficaram 1, 2, 3 meses na igreja, e quando você olha, cadê? Ah, não me acostumei, não deu certo, não gostei, não era bem isso que eu queria. Ou seja, a apostasia entra. Isso acontece conosco, aconteceu com esses judeus, aconteceu conosco também. Não é? Então eles estavam nesse perigo de abandonarem essa nova realidade correta de vida. E o último ponto, eles estavam sujeitos ao sofrimento e vergonha por sua confissão sobre Jesus. Então, irmãos, não era só uma perseguição. Eles estavam sofrendo retaliações. Eles estavam sofrendo vergonha. Imagine naquele tempo você abandonar o judaísmo e a sua família te abandonar, os seus amigos lhe renegarem e servir você como uma chacota na rua. Então esses irmãos, esses judeus estavam sofrendo isso. É o mesmo pano de fundo da vida de uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador e sofre inúmeras situações por estar dentro da igreja. E o tempo passa, a vida passa e essas pessoas continuam sofrendo, mas estão sendo fiéis à palavra de Deus. Então é esse pano de fundo que estavam, né, os judeus naquela época no livro de Hebreus. Aí o que acontece? Ao autor de Hebreus é um ato desconhecido. Muitos falam que é Apolo, muitos falam que é Paulo. A gente não vai entrar nesse detalhe. O que a gente compreende é que esse autor, inspirado por Deus, ele consegue explicar as doutrinas da Bíblia, sistematizar as doutrinas da Bíblia, não é? Para que aqueles irmãos que estavam sofrendo todos esses tipos de perseguições possam ficar firmes na fé. É a mesma situação que acontece conosco. E é a mesma situação que podemos passar para alguém ao evangelizarmos. Porque irmãos, se perguntarem para você, quem é Jesus? Vai perguntar para você, não, Jesus é o Filho de Deus. Jesus era o Verbo. O Verbo que se fez carne. Irmãos, isso para a gente é muito fácil. Mas para aquela pessoa que nunca ouviu falar sim de Jesus, mas não sabe aprofundar o seu estudo sobre Jesus, como
cristão, qual é o nosso dever? No mínimo, saber a doutrina da salvação, a doutrina de Jesus e a doutrina das últimas coisas. Então, quando esse autor chega para esse povo, para essa igreja, para esse grupo de judeus e fala sobre Jesus, ele apresenta não só a doutrina de Jesus, como apresenta para a gente. Para que no futuro, no caso nós hoje aqui, possamos transmitir essa mensagem para uma pessoa que desconhece e está novo na fé. Irmãos, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber quem são os irmãos que estão novos na fé, estão imergidos em um pequeno grupo. Você tem um contato? Eu sei que a gente não tem tempo, irmãos, mas isso nasce do coração da gente. Isso vem, ó, de dentro para fora. Você recebe essa vontade, não é? De estar ajudando, não é estar ali todos os dias, mas, ó, se você precisar tirar alguma dúvida, vou lhe dar o contato do irmão, do nosso professor Ivana, vou lhe dar o contato da nossa irmã Cristina. Então, assim, ajuda, porque pensa que esse retrato do livro de Hebreus com aqueles judeus é o que acontece hoje conosco. Um ano atrás, acho que é um ano atrás, foi mais de um ano atrás, a família, assim, no início do ano, a gente teve uma revista da Escola Bíblica, e foi justamente as razões da nossa fé. Cada lição era um item da nossa fé, era uma doutrina necessária de termos conhecimento. E o que eu achei interessante, isso que a irmã falou agora, foi que a gente teve sobre o batismo. E por que falou sobre o batismo? Nós tivemos duas irmãs que a luzinha acendeu. Está vendo? Eu sou batizada, eu preciso me batizar, eu não. E me procuraram. Levou Uma não precisava de batismo, já tinha sido batizada. Precisava apenas ser reconhecida como membro da igreja, por aclamação, foi assim. Outra precisava ser batizada. E se batizou. Ou seja, como é necessário a gente ter consciência do que nós cremos. Como é necessário. Porque às vezes a pessoa, a escola dominical, ela tem essa sensibilidade de reconhecer, melhor do que um culto de doutrina. A gente não tem mais esse costume de falar culto de doutrina, porque as pessoas colocaram doutrina como costume. Mas o nosso culto de doutrina é quarta-feira. É o nosso culto de ensino da palavra. Doutrina porque vai falar sobre as doutrinas da Bíblia. Mas essa sensibilidade de estarmos aqui na classe da escola dominical faz toda a diferença. É onde eu me aproximo mais do meu irmão, procuro saber quantos anos ele tem de cristão, se ele é novo convertido, para a gente saber, irmãos, o estudo ele pode ser modificado, porque quem comanda é o Espírito Santo. Nessa mesma hora, às vezes você está falando sobre um determinado assunto, mas vem aquele ímpeto de você falar alguma outra coisa, respaldado dentro da palavra, que vai atingir o coração da irmã, que não foi reconhecido como membro da igreja, aquela que não sabia se podia se batizar ou não, aquele que estava indeciso, não, agora eu vou. Por quê? Porque ele está mostrando a verdadeira doutrina. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, Mateus 22, 29. Então a gente erra por não conhecer a doutrina, por não falar. Por isso que a nossa linguagem ela tem que ser cristocêntrica e falar emergido dentro das doutrinas. Que é a doutrina da salvação, não é? Então, assim, são coisas, pontos específicos que você pode mostrar. E o livro de Hebreus não fique naquele paradigma de achar que é um livro difícil. Todo mundo, às vezes, tem um certo receio do livro de Hebreus, porque, não, ele é complexo, ele é sistemático, ele tem palavras que eu não entendo, ele fala sobre coisas que eu não entendo. Não! Ele está ali mostrando as doutrinas da Bíblia. E o primeiro capítulo é falar da doutrina de Jesus. Ele vai mostrar Jesus. Aí eu anotei assim, nós temos um tema, né, que são passagens doutrinárias que revelam o propósito do livro. Aquele conjunto de doutrinas que vai ser o tema, o escopo do livro de Hebreus. E tem dois objetivos duplos no livro de Hebreus. Primeiro, confirmar os crentes israelitas
mostrando-lhes que o judaísmo tinha terminado devido ao cumprimento por Cristo de todo o propósito da lei. Então, irmãos, quando a gente pega o livro de Hebreus, ele logo vai te mostrar e mostrar para esses irmãos judeus que, a lei foi cumprida em Jesus. A partir da morte e ressurreição de Cristo, foi-se cumprido o que os profetas do passado falaram. Então, a partir de hoje, é uma mudança de vida, é uma mudança de religiosidade. O Cordeiro morreu, Jesus morreu na cruz, o sangue dele foi derramado. Aquele véu que separava os homens de Deus se rompeu, se rasgou. Irmãos, a gente imagina um véu uma coisa simples, né, irmão? Mas naquele tempo não era. Não era um pedaço de pano, um voalzinho simples, igual a cortina da gente, não. Para se rasgar, aquilo era necessário algo sobrenatural. Não existia possibilidade daquilo se rasgar ao meio, aquilo era grosso. Não era uma coisa fininha, igual a blusa da gente, não. E aí, aquele simbolismo ali do véu rasgado é o simbolismo onde, olha, agora você tem acesso à presença de Deus. O Cordeiro morreu. Então, esse é um dos temas, um dos objetivos do livro de Hebreus. E o segundo, os trechos de exortação mostram que os escritos, mostram que o escritor tinha em vista o sempre presente perigo de os crentes judeus voltarem ao judaísmo. A apostasia, ela não ia entrar para afastar e a pessoa ficar lá separado, igual acontece hoje em dia, não vou para a igreja, também não vou para o mundo, estou dentro de casa. Não. O perigo daquele tempo era esse judeu, recém-convertido a Cristo, voltar às práticas religiosas de antigamente. Voltar à prática do judaísmo de antigamente. Então, o autor ele tem essa sensibilidade para escrever para esses irmãos, primeiramente, para afirmar sua fé e para ele não ter essa dificuldade de interpretação, de achar, não, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Isso aqui não deu certo, então eu vou voltar a ser, a entrar novamente no judaísmo de novo. Então ele estava com esse medo desses irmãos de voltarem às práticas. Quantos, no meio de nós, já ouvimos falar de pessoas que aceitaram a Cristo, mas voltaram para as religiões africanas novamente, voltaram para o catolicismo novamente, voltaram para o espiritismo novamente. Como assim? A pessoa aceita Jesus, fica um tempo na igreja e volta de novo a praticar o que antes fazia, que era errado? Não acontece isso. Irmãos, o perigo naquele tempo era acontecer isso também, de voltar a essa prática do judaísmo, né? Então, o que acontece? Tem uma nota tônica na carta de Hebreus, muito interessante, que é mostrar Jesus como o melhor. Por que melhor? Hebreus ele dá uma série de contrastes entre as boas coisas do judaísmo e as coisas melhores de Cristo. Olha como é que foi a sensibilidade do escritor de Hebreus. Ele não estava, como é importante, vamos dizer, meu amor, como é importante termos essa sensibilidade com a gente. Pensa comigo. Em momento nenhum na carta de Hebreus você vê o autor falando mal do judaísmo. Você não vai ver o autor de Hebreus, não é, relegando, falando mal, indo contra, num sentido pejorativo do judaísmo. Ele queria mostrar que Jesus era bem melhor. Ele era melhor do que o judaísmo. Não é? Então, olha a sensibilidade dos nossos dias de hoje. A gente vai conseguir evangelizar alguém falando mal do espiritismo? A
A gente vai conseguir evangelizar alguém falando mal do catolicismo? Não. Isso vai dar embate, isso vai dar problema, isso vai dar segregação e até quebra de amizade e de família. Só que tem situações que a gente já viu acontecer de pessoas que não são da igreja falarem mal de membros da família, de amigos. Por quê? Olha, como é que a pessoa chega perto de mim e fala que eu vou para o inferno? A pessoa não sabe nem o que é inferno. Não tem essa sensibilidade. Ah, não sei o que você está fazendo, é do demônio. A gente condenar, a gente tem que ter cuidado. Porque acontece de numa simples conversa a gente condenar a religião toda. E você vê que o autor de Hebreus, ele teve a sensibilidade de não falar mal do judaísmo, mas ele mostrar que Jesus é melhor. Que Jesus é bem melhor. Ele coloca as práticas aqui, que Jesus seria bem melhor do que Moisés, do que Arão, do que Josué. Ele não colocou eles e nem renegou eles, mas colocou Jesus no topo maior, ou melhor, sem denegrir a imagem do judaísmo. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade quando conversamos com alguém que não tem a mesma prática de fé que a nossa, em ter cuidado. Ah não, isso aí é do demônio, para de fazer isso. Ou atrás da sua imagem lá tem um demônio. Irmãos, quando a pessoa conhece a verdade ela liberta. A pessoa vai entender que aquela prática religiosa que ela fazia era errado e ela mesma vai dar um fim. Agora, uma pessoa chegar e falar que aquilo que ela faz é errado, do demônio, ela vai para o inferno, irmãos, isso aí é crente que não tem ensinamento da palavra de Deus. É cristão que não lê a Bíblia, é cristão que não vem para a escola dominical, é cristão que não aceita, não vem ao culto de doutrina. Porque jamais você vai tentar evangelizar alguém falando mal da religião dele, dizendo que aquela pessoa vai para o inferno. É porque eu estou pregando para a Márcia está lá em outra religião, mas a visão que ela tem de que ela vai caminhar com Deus é essa. É essa. Então há uma boa vontade, há uma dentro dela, uma sinceridade dentro dela. Está no caminho errado? Está. Mas ela está buscando Deus, é o que ela está. Então eu não posso condenar. Não posso. Viu, irmã? Fala, meu irmão. Veja a inteligência do apóstolo Paulo. Sim. Quando ele chegou no aeroporto de Atenas, Sim. tinha aquela rua de mar, Diana, que era a chefe dali. Se ele fosse falar mal de Diana, na mesma hora ele seria expulso. Sim. Ele não falou mal de ninguém, falou de Jesus. E através da mensagem dele, Olha, eu vim falar daquele espaço vazio ali. Eu não condenei, isso foi, o que o irmão falou foi mestre. Eu não condenei A, nem B, nem C, nem D. Eu vim mostrar que existe algo melhor, não é? Sem condenar. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu tenho uma amiga muito próxima minha, espírita, mas é aquela espírita não só kardecista, é a espírita que vai para tudo quanto é canto. Aí às vezes, ela aceita as orações, ela gosta que a minha mãe ora por ela, aquela coisa toda. Só que eu jamais, uma das coisas que ela fala, não, Miriam, não, você nunca me condenou. Eu falei, mas eu vou te condenar para quê? Eu não tenho esse poder de condenar ninguém. Quando você me pergunta alguma coisa, ela sabe que eu vou falar à luz da Bíblia. Se ela aceitar ou não, é um problema dela. Quando ela pede oração à minha mãe ora em nome de Jesus. Então, assim, a gente tem que saber agregar essas pessoas. Sabe por quê, irmãos? A sementinha, ela está aí dentro. Tem semente que demora a brotar. Às vezes, no decorrer do tempo, a gente pode se separar dessas pessoas. Aí daqui a 10, daqui a 20 anos, essa pessoa vai lembrar de tudo aquilo que você falou, de tudo aquilo que você mostrou. Outra pessoa vai vir, não é? E vai regar. Tem essa passagem da Bíblia, olha, Paulo plantou, Apolo regou, e outros vão dar a colheita. Então não se preocupa com a situação.
sempre sabendo que a sua bússola é a palavra de Deus. Não é você querer, isso aí a gente tem que tomar cuidado. Não é a gente querer, para tentarmos ter esse relacionamento com essas pessoas, colocar a religião deles dentro da Bíblia, achar que aquilo é normal. Não. É você mostrar, mas sem falar mal. Igual os exemplos que a Bíblia nos deu. Né? Então, ó, ele quis dizer, principalmente, que esse novo concerto é melhor do que o concerto mosaico. Essa nova estrutura, essa nova adoração que estava sendo colocada para eles, era melhor do que os costumes mosaicos. Era melhor do que aquelas tantas leis que ninguém conseguia cumprir. Um caminhão de leis que tinha, ninguém conseguia. Era uma ou outra que conseguiu cumprir. Mas como assim? Só que Jesus, quando vem, morre e ressuscita, dá essa liberdade para a gente, através dele, tira esse peso da religião, tira esse peso da religiosidade da vida da gente, e a gente começa a perceber que a vida de Jesus é simples. A pessoa que tem Cristo é simples. O amor de Cristo, ele supera tudo e todos. Você consegue ter prudência, você consegue ter simplicidade nas pequenas ações do seu dia a dia. Você passa a ser sensível, você deixa de julgar para poder amar. O exemplo de Jesus, irmãos, ele nunca julgou ninguém em terra. Quando ele vinha para salvar ou libertar alguém, ele jamais jogava o pecado na pessoa, na cara dela. Jamais. Quando ele chegava para curar. Ó, vai não peca mais. Ele muitas das vezes deixava você em embate com você mesmo, para você reconhecer. Quando ele pergunta para aquela mulher, sim, mas quem é seu marido? Ela tinha vários homens, não é? Ele quis dizer para ela o seguinte: você já percebeu que você é uma pessoa que não tem um domínio próprio do seu corpo? E você está se deitando com vários homens? Por isso que eu lhe perguntei qual desses aí é seu marido. Então, assim, são situações que ele não julgou, não chamou ela de prostituta. Não, pelo contrário. Ele quis mostrar para ela que o ato dela, ela se arrependendo do pecado dela, ela ia ter mais desfeita, né? Então, a gente tem que entender que nós não podemos julgar ninguém. Não podemos renegar ninguém. Aquela pessoa pode ser um traficante, pode ser uma prostituta, pode ser um meliante, pode ser um beberrão. Eu não posso julgar aquela pessoa. Eu tenho que olhar com um olhar de misericórdia, pedir a Deus palavras para você se chegar a essa pessoa que é próxima de você e mostrar que a salvação para ela vai ser o melhor negócio da vida dela. Então isso era que o autor de Hebreus queria deixar para os irmãos judeus. Não se esfriem. Vocês estão sofrendo perseguições, mas permaneçam na fé, permaneçam orando, permaneçam se amando, permaneçam se unindo, permaneçam se ajudando, porque Cristo vai ser o caminho para cada um de vocês. Isso foi bem explícito. Então, quando a gente passa a olhar Hebreus com essa sensibilidade, a gente entende que é um livro que nos ensina a ser cristão. Porque ele vai trazer temas doutrinários que vai nos ajudar com as situações do dia a dia da gente. Então, vamos tirar esse estigma que é um livro difícil? Não é, tá? Então, aí vem a mensagem de Hebreus. O cristianismo é caracterizado por duas coisas que são simbolizadas pelo véu rasgado, não é? E isso é uma coisa muito interessante que eu anotei aqui. Deus, ele saiu ao encontro do homem na pessoa de Cristo, e em Cristo o homem vai à presença de Deus. Não é? E isso é a mensagem de Hebreus. Não é? Então, assim,
Deus, Ele vai até o homem através da pessoa de Cristo. Ele se chega até o homem através de Cristo, através do seu Filho, né? Do seu unigênito. Porém, depois que Jesus morre na cruz, olha só que interessante. Tem partes da Bíblia que você vai ver tratando Jesus como unigênito e depois como primogênito. Porque depois da morte e a ressurreição de Cristo, quem passou a ser a adoção? Nós, filhos adotivos de Deus. Nós temos o primogênito, que é Jesus, o unigênito e o primogênito do Pai. E nós passamos a ser filhos adotivos. Então isso traz para a gente uma calma, uma leveza, porque Deus, Ele foi ao encontro do homem através do seu Filho, né? E o que acontece? O homem vai à presença de Deus. Então é um círculo, né? Deus vem através do Filho e através do Filho a gente vai a Deus, né? É interessante isso aqui, né? Deus está aqui e através do seu Filho o homem ele encontra a Deus e através dessa ligação a gente consegue se chegar perto de Deus. Sem o Filho nós não conseguiríamos ter esse acesso. Por isso o véu rasgado, né? Então, irmãos, Deus sai, aí vem o Evangelho. Isso é muito interessante. O Evangelho de João, ele tem um panorama diferente das cartas de Paulo. João, ele mostra essa ligação entre pontos de vista de João e desse autor de Hebreus. Cristo, como homem, é visto como apóstolo, aquele que saiu com a mensagem de Deus, em quem Deus se declara. Quando você pega o Evangelho de João, João ele mostra a vinda do Filho, o que o Filho fez. No princípio ele era o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele traz esse panorama de Deus chegando ao homem. Aí você vê Paulo, diferente do panorama de João, mostrando em suas cartas que o homem ele pode também ir a Deus. É como João ele mostra a gente Deus olhando para a terra e Paulo, o homem olhando para o céu. É interessante, porque você vê que no Evangelho de João ele mostra o início, o meio e o fim, mas ele mostra sempre o quê? Deus olhando o mundo, Deus amando o mundo, Deus dando seu Filho ao mundo, não é? Deus sendo o autor da criação. Ele mostra muito isso, o olhar de Deus para o homem. Já nas cartas de Paulo, as epístolas, é ensinado que como o homem volta para Deus, como o homem ele olha para Deus, como o homem muda sua vida olhando para o autor, olhando para o autor e consumador da minha fé. Então é uma via, não é? Muito interessante. Então, Hebreus ele vai desenvolver muito isso, tá? O homem entrando para Deus, né? Que Deus saiu à procura do homem é a glória do Evangelho. Quem? O Filho de Deus. Quando Deus ele para tudo e leva esse olhar dele ao homem, a gente observa a glória de Deus vendo quem? O Filho de Deus, né? Em forma o quê? Humana, como aconteceu. Isso é o quê? O resplendor da sua glória. Então, quando a gente pega muito falando disso, nós colocamos Jesus, essa mostra que Deus nos dá através da vinda de Jesus à terra, ele mostra o quê? O Evangelho e a glória de Deus. A gente pode observar a glória de Deus através da vida de Jesus, através dos ensinamentos que Jesus nos deixou. E quando Jesus ele vem, ele está em nós, ele estava ali com os nossos
irmãos, a gente passa a ver o quê? O resplendor da glória de Deus. Moisés, quando estava lá, ele conseguiu observar, não é, a glória de Deus. Mas quem andou com Jesus pôde observar o quê? O resplendor da glória de Deus através de Jesus. Não é? A glória de Deus, ninguém consegue ver Deus, mas nós conseguimos ver um resplendor. O que é um resplendor? É algo que a gente é visível, a gente consegue ver, e as pessoas viram através de Jesus o resplendor da glória de Deus. A glória de Deus a gente não consegue, não suporta, a gente não consegue olhar para o sol. Imagine a gente olhar para Deus, não é? Então, mas o resplendor da glória de Deus, que foi Jesus vindo à terra, muitos tiveram esse privilégio de ver esse resplendor, tá? Então, ó, tanto essa saída como essa entrada, elas se encontram em Hebreus e também no começo da Epístola de João. Nisto, João e Paulo se combinam, cada um destacando a verdade ao seu modo, é aquilo que eu falei para vocês, e cada um olhando pela senda da glória divina para ver e reconhecer o objetivo do outro. João olha do céu para a terra e Paulo da terra para o céu, né? E qual era o objetivo central de cada um? É aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, né? Então essa plena revelação, irmãos, no cristianismo, ela está muito em contraste com todas essas comunicações dos profetas anteriores. Você vai ver que, doutrinamente falando, existia, acho que os irmãos já tiveram esse tipo de aula. Paulo, às vezes, não combinava com o que Pedro falava, eles, para aceitarem Paulo, teve uma certa resistência, porque apóstolo era aquele que andou com Jesus, e Paulo não andou, mas Jesus foi o que evangelizou a Paulo. Então, tem algumas situações que eles acabam tendo algumas diferenças, mas tanto Paulo como João, eles falaram a mesma linguagem, só que de forma diferente, né? Tanto os outros apóstolos, eu estou tirando João, porque foi a epístola, foi o evangelho que trouxe muito esse olhar de Deus para o homem. Já Paulo não, sempre foi esse olhar do homem para Deus. E você vê que eles falam na mesma sintonia sobre o quê? Sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a expiação de Cristo. E uma coisa muito interessante, que é o nosso último ponto, é falar sobre a supremacia de Jesus Cristo sobre os anjos, né? Então, o que acontecia lá? O povo estava começando a querer adorar anjo, né? E isso, irmãos, nos nossos dias também é a mesma situação, né? Então, existe a doutrina dos anjos, existe também a doutrina dos demônios, mas isso é um outro assunto. O que Hebreus quer deixar bem claro, que existem 5 pontos da carta dos Hebreus que falam sobre essa supremacia de Jesus Cristo sobre os anjos, no capítulo 1 mesmo. Que os irmãos conseguirem deixar aberto, a gente vai tentar ler, deixa eu ver o horário. Quase 10. Pronto, rapidamente. Ó, letra A. Estes têm o nome de anjos. E Jesus, ele o de filho. Você vai encontrar no versículo 5, né? Letra B. Eles são adoradores. Cristo, ele é o quê? Ele é adorado. Ele é adorado. Glória a Deus. Letra C. Os anjos são criaturas. E Jesus, ele é o Criador. Ele é o Filho. E letra D. Eles são ministros da salvação. Ele é o seu autor. Uau. E letra E. No tempo vindouro, os anjos serão súditos. Cristo, soberano. Então, Hebreus, no primeiro capítulo, ele tenta colocar isso para que os irmãos não percam o foco. Que
outras religiões, outros costumes. Imagine esses irmãos novos na fé, largaram o judaísmo, estavam sofrendo perseguições, as famílias estavam colocando eles para fora de casa, os amigos estavam renegando eles. O autor, nessa sensibilidade para não entrar na apostasia, falando da fé genuína, que Jesus estava ali dando ajuda, o Espírito Santo estava ali dando auxílio, e com medo que outras religiões pudessem o quê? Buscar esses irmãos novos. Eles estavam ali sofrendo perseguições do judaísmo e também sofrendo verdadeiros ataques de outras seitas, de heresias que estavam acontecendo naquele tempo. E aí o autor quer deixar bem claro, olha, Jesus Cristo é maior do que os anjos. Então, isso para a gente, irmãos, é um ensinamento muito grande, porque a própria palavra diz o quê? Se um anjo descer e lhe mostrar um novo evangelho, a gente tem que considerar ele o quê? Anátema, maldito. Quantas religiões, quantas seitas nasceram, não é, com essa visão que um anjo veio? Como é importante entendermos isso que a irmã está colocando. A visão que o autor de Hebreus está colocando, que Jesus é superior, e como está no capítulo 1, superior aos profetas que já tiveram, aos patriarcas, aos anjos, a isso, aquele sai da lista, né? Aí eu estava lembrando do testemunho que o cristão que já foi muçulmano, ele é libanês, ele professou a religião muçulmana, ele cresceu cumprindo todas aquelas etapas que o muçulmano vai cumprir, decorou o Alcorão, decorou isso, ele sabe tudo. Hoje ele é cristão, né? Na congregação quarta-feira eu até contei sobre a conversão dele, mas bota só o que é hoje. Ele disse, perguntaram a ele, como é que qual a ligação que tem o muçulmano com o cristão? Ele disse que houve uma facilidade. Ele disse, houve, por quê? Porque dentro da história do hebreu, e que forma também do cristão e a do muçulmano, nós temos coisas em comuns, 80% é comum. O muçulmano reconhece Abraão, reconhece Isaac, reconhece Jacó, reconhece a criação, reconhece os profetas, reconhece o tempo da lei, reconhece os apóstolos, reconhece tudo. A questão é, Maomé se apresentou como o último profeta superior a Jesus. E aí o que Maomé disse ficou valendo. E anulou, em segundo plano, o que Jesus falou. Então eles vivem o que Maomé fala, mesmo reconhecendo todos aqueles que estão na Bíblia. Sim. Olha, justamente. É por isso, imagine, hoje o missionário ser levantado para poder pregar esses países, não é? É uma coisa muito divina. Porque ele está tirando ali aquela pessoa, ele está arrancando aquela pessoa da raiz da religiosidade. Não é? Se você não tem o Espírito Santo de Deus como bússola para você falar, para você evangelizar, você consegue trazer confusão em vez de uma nova liberdade. Porque quando Jesus vem, ele nos traz paz e liberdade. Então, quando a gente escuta um testemunho desse, de um muçulmano que aceitou a Cristo, né, de um árabe, de um judeu, né, de um chinês, que tem essa religiosidade muito aflorada, e você vê, como o irmão Adriano falou, que tem coisas em comum. O que o autor de Hebreus fez? Não falou mal do judaísmo. É aquilo que a gente está tentando aprender. Eu vou falar melhor. Eu tenho algo melhor para te mostrar. Eu tenho uma pessoa melhor para te apresentar. Não estou dizendo que você tem que renegar tudo aquilo que você viveu. Imagine uma pessoa de uma vida inteira, que conhece essa religião uma vida inteira, né? Tem esse apego sentimental a certas situações. Você incriminar essa pessoa, falar mal dessa pessoa, né? Se a pessoa que tem a outra religião chegasse e fizesse com a gente, será que a gente ia gostar? Gente, isso aí. A empatia. Quer ver a gente ficar nervoso? É perto de um ateu. A gente não fica, gente. Não, eu não acredito em Deus. Como você não acredita? Dá vontade de
evangelizar o outro dizendo que ele vai para o inferno. Não vamos evangelizar ninguém dizendo que gente, até quem é cristão. Eu já vi muita gente fazer isso. Vou botar um copo com água ali, o pastor vai orar, bebe. Não entre em crise com ninguém da sua família por causa disso. Com o tempo você vai mostrando que aquilo não tem necessidade. E a própria pessoa vai vendo que aquilo não tem necessidade. Não é? Tem igrejas que você leva a chave, você leva a blusa, você leva uma foto, uma carteira. É um sincretismo, é um simbolismo. Oi, irmã. Né? Essas coisas, esses exemplos, são muitos, né? Para muitos, o reconhecer que caminhou no lado errado, no caminho errado, é um retorno de um caminho de vergonha. E dizer, meu Deus, o que eu fiz? Ao longo do tempo eu fiz isso. E era tudo errado, tudo bobagem, meu Deus, estava no caminho errado, todo mundo via eu fazendo. É um caminho de vergonha, já vi alguém começando isso. Meu irmão, eu tive que passar por um caminho de vergonha, porque eu tive que reconhecer tantas coisas absurdas que eu fazia em nome de Deus. Não tinha nada a ver com Deus. Não tinha nada a ver. Aí chega a gente, esse negócio está errado. Isso aí, Deus não está, Deus está te condenando. Não. Faça isso. A gente tem ciclos espirituais, patamares espirituais. O nome disso é maturidade espiritual. Não queira comparar a sua maturidade espiritual de alguém que começou agora. Deixa aquela pessoa com a água dela, que o pastor se abençoa. Deixa. Vai vir a maturidade. Paulo fala, olha, você vai tomar leite agora, tá bom? Para depois vir o quê? Um alimento sólido. Deixa ela tomar a água dela. Deixa ela levar a chave dela. Ela está no leite. Ela está sendo imergida em uma outra situação que antes ela fazia o contrário. Outras pessoas, eu já ouvi falar nisso. Não, eu levava para fazer um trabalho, a minha blusa, só que agora eu estou levando para Deus, estou levando para a pessoa certa, né? Eu levava a minha chave para ser benzida, que não sei o que, mas agora eu estou levando a minha chave do carro que eu comprei para ser abençoado. Deixa. Porque com o tempo a maturidade espiritual vai crescendo nessa pessoa. Ela vai abandonar o leite e já vai poder comer a feijoada. Né? Porque o que a gente quer é pegar o amor, né? Jesus Cristo é amor. A gente tem que amar as pessoas antes de julgar. E amor que o maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E como a si mesmo é se colocar no lugar do outro. O que é fácil para mim não é fácil para o outro. Não é fácil. E o que eu preciso fazer é exalar esse Cristo que está em mim, às vezes sem palavras, com atitude, né? Quando você se enche, quando a gente começa a olhar o outro, se colocar no lugar do outro, a gente começa também a ver nossas limitações. Aí a gente se enche mais de Cristo, transborda esse Cristo. Quando a gente transborda, é aquilo que Deus diz, que a gente é luz, né? E aí quem está na escuridão, a gente não consegue ver a luz no tempo nosso, né? Então é isso, o importante é se colocar no lugar do outro, ver que o outro tem história de vida, o outro tem uma limitação, o outro não é como eu, e que ele sinta um ponto Um maravilhoso. texto familiar diferente, uma vida diferente, que às vezes naquele momento existe essa necessidade dele estar ali fazendo aquilo, para depois ele mudar, né? Fala, né? Não queria falar, mas já tem uma. Fala bem, mano. Bem, irmã, eu quero parabenizar a irmã, que a irmã está muito sábia em explicar o livro de Hebreus para gente. E esse livro de Hebreus é um livro muito importante para nós. Veja como começa o livro de Hebreus. O que pede só a Não, pode, ele já está só nos finalmente. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou desde os últimos dias pelo Filho. Amém. Mostrando, né, essa superioridade, né, do filho. Querendo mostrar essa imagem dele como o melhor. Exatamente. Não falando
da gente, não, ele já veio, o melhor foi Já Jesus. veio. Né? Mostrado no livro, né, cheio de teologia sistemática, que é o livro de Hebreus. Fala pra mim. Mas quando você estava falando sobre algumas práticas que às vezes a pessoa vai repetindo, aí eu me lembrei do testemunho de um famoso, um jovem famoso que eu gostava de assistir muito quando eu era criança. Ele apresentava um quadro do Bom Dia e Companhia, aquela a Priscila Alcântara e esse Yuri Tamacheiro. O Yuri falou que ele cresceu numa casa e que era comum. Ele assim disse que via vulto, assim, era normal, o vulto passava e ele não sabia se estava vendo uma pessoa, se estava vendo um vulto. Que passava e não sabia, porque era comum na casa dele. As pessoas iriam se encontrar assim com mãe de santo, pai de santo e tudo mais. E ele disse que quando, depois de um tempo na fama e tal, ele encontrou Jesus. E aí ele Jesus tirou tudo assim que o inimigo deu para ele. E aí ele experimentou falta de dinheiro, experimentou a falta de fama. Aí um dia ele cansou e foi para a mãe de santo. Sim. E aí foi atrás da mãe de santo e falou assim, então, eu quero minha mulher de volta, eu quero voltar a ter dinheiro, eu quero voltar a ter fama, eu quero tudo. Aí ele disse que a mãe de santo chegou para ele e falou assim, mas eu não posso fazer mais nada por você, porque sua vida está sobre outra direção, uma direção superior. E aí ele disse que nessa hora ele entendeu e voltou para Jesus. Não que tenha sido piada, mas ele falou assim, nossa, então até quando eu me afasto, ele me ensinou, aí ele morreu. Não, e uma coisa que você falou que chamou muita atenção, só para a gente terminar, que quando você estuda sobre as doutrinas dos anjos e dos demônios, a gente aprende uma situação. Que a gente tem medo, macumba, essas coisas, não sei o quê, que tem gente que faz errado, mas entendeu. E os demônios que são anjos caídos, qual foi a finalidade da criação deles? Adorar a Deus. Os próprios demônios sabem que eles não podem e não devem mexer com ninguém se Deus não permitir. Por isso que quando a gente fala que as trevas, quando chega a luz, elas somem, porque eles sabem que eles não podem bater de frente com a luz. Eles sabem que quem é superior a eles é o Filho, é o Pai, é o Espírito Santo. Né? Então existe essa legalidade. Então não é para nós não ter, então eu não vou ter medo. Não, quem vence as nossas batalhas é Cristo. Mas tenha e entenda que o demônio ele não tem legalidade. Porque a finalidade de todo anjo foi ser adorador. E um dia ele foi. E ele sabe que não há Deus maior. Ele sabe que o líder dele não é maior. Ele sabe que o líder dele não tem esse poder maior. Existe o seu Criador. Então, assim como eles foram criados, nós fomos criados para adorar a Deus. Eles renegaram, não é? Essa adoração. Mas eles sabem que, em comum, a gente fala, Deus, ele é o governador do céu, da terra e do inferno. Governador, quem manda em tudo é Deus. O diabo não pode fazer nada. Aleluia. Sem a permissão do Altíssimo, do Soberano, não é? Que todo joelho se dobra e até os demônios se dobram. Temem e tremem, porque eles sabem quem é o dono, quem é o Criador. Então, entendam isso, caracterizam isso na vida da gente e permaneçam na fé. Não deixe que demônios se manifestem em certas situações da sua vida e te coloquem medo, né? Posso contar só mais um testemunho? Pode, a gente pode. Isso que você falou me lembrou de uma coisa que um primo meu falou. Ele me contou um testemunho, ele falou assim que um pastor da igreja dele, tipo assim, disse que tinha um irmão da igreja dele que começou a ir escondido em locais desses onde tinha muita manifestação de demônios e tudo mais. E ele começou escondido nesse local, meio que simpatizando com a religião. E foi. E aí um dia ele disse que trancaram ele lá dentro. Trancaram ele lá dentro e ele não ia mais sair. E aí esse pastor foi e apareceu lá, bateu na porta e disse que já quem atendeu ele já foi uma pessoa com um demônio dele. Aí disse que foi
o pastor e o demônio conversando. Aí falou assim, como foi que ele falou? Ele falou assim, você está aqui para quê? Ele falou assim, eu vim buscar meu irmão. Aí ele falou assim, e você acha que ele consegue com a gente? Ele falou assim, você acha que quem está comigo? Ele, não, o que ele falou, meu Deus, ele falou assim, e você acha que consegue? Aí ele falou assim, quem está comigo consegue? Fala assim que ele disse. Eu posso não conseguir, mas quem está comigo consegue. Aí ele falou assim, nem todo o inferno vai conseguir. Ele falou assim, pronto, então abre espaço aí que eu vou pegar. Ele abriu, ele passou, foi pegar o irmão e saiu. Justamente, gente. O demônio ele mexe muito com a nossa cabeça, no sentido de colocar isso. Para você sentir medo de uma coisa que não é para você ter medo. As outras religiões criaram demônio com chifre, com rabo, aquela coisa toda, e a gente sabe que é um ser sem luz. Mas não é que você tem que ter medo. Não tem que ter medo. Tem que temer ao Senhor. Temer a Deus. Porque aquela criatura que um dia foi adorador e hoje ele é um anjo caído, ele sabe quem é o Criador dele. Eu gosto de um versículo que fala assim em Apocalipse que as nações vão olhar para o diabo mesmo, o Lúcifer, né, lá na frente, e vão dizer assim, era esse que enganava as nações? Tipo assim, ó, é uma expressão de surpresa que está no versículo. É uma expressão de surpresa, é esse? Eu fico pensando em um ser miserável, porque a gente imagina Nada, a gente imagina aquela reunião satânica, com aqueles demônios horrorosos numa mesa. Gente, não existe isso. Ele é Então, enganador, né? vamos encerrar agradecendo aos irmãos a participação e que a gente possa ter essa sensibilidade do livro de Hebreus, de se colocar no lugar daqueles irmãos e de entender como nós podemos ajudar a uma outra pessoa a crescer na fé em Cristo. Né? Então, vamos baixar nossas cabeças. Senhor, muito obrigado por essa reunião, por esses estudos, algo que o Senhor falou em nossos corações e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar falando melhor em nossas vidas. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrado. Amém.